Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Mulheres Sem Véu do Instagram do Papo de Crente S.E. Eu vou mostrar pra ela, achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já aviso logo. Senhor, boa noite, irmão. Que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga até o fim, as evidências gritam que é pra desistir. Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Existe vida aí. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Boa noite a todos que estão entrando aí. Vamos compartilhando essa live, né? Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Hoje vamos tratar de um assunto que tem por tema encontrando um lugar em Deus, né? Sabendo que em Deus nós temos um lugar garantido. E mesmo que o cenário diga até o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Pai do Senhor, Adriana. Existe vida aí. Existe vida aí. Aleluia. Começou. Estamos aguardando, né, os nossos convidados, né, chegar. E a nossa apresentadora, a pastora Aline, né? Que vocês possam ficar aí na live, não perca. Deus tem uma palavra para vocês nessa noite. Paz do Senhor, Suzana. Boa noite, Robertinha. Paz do Senhor. Enquanto elas não chegam, vamos adorar o Senhor. Nem sempre é fácil entender a tua vontade. Bati de frente com minha capacidade de compreender. Daí vem a pergunta, por quê? E quando tudo passa a não fazer sentido, olho pro lado e não vejo mais motivos pra continuar. E o medo vem e a vontade de parar. E eu me lembro que sou um adorador, um adorador. E eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, acha em mim um verdadeiro adorador.
um adorador, em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. Aleluia. Que não aconteça do meu jeito, entender porque sou imperfeito e somente o Senhor sabe o que é melhor. E se eu questionar o teu querer, me lembra que sou um adorador, um adorador. E eu não te adoro pelo que o Senhor faz, mas apesar das circunstâncias, há em mim um verdadeiro adorador, um adorador. Em tempo e fora de tempo, na alegria ou no sofrimento, adorarei, Senhor. E não importa o que aconteça, sempre serás digno. Pai Senhor, Glória a Deus. boa Pai do Senhor, quem já entrou aí, curte, comenta, compartilha nessa noite. Vamos junto conosco adorar a Jesus. Aleluia. Verdade, né? A nossa convidada ela vai chegar um pouquinho atrasada, porque ela está na consagração na igreja, mas ela disse que já está chegando. E vamos fazer enquanto ela não chegar. Vamos orar, né? Dia de Vamos orar, pedir ao Senhor que nos dê a direção, que em tudo o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, meu Senhor, diante da Tua face e a Tua presença nos encontramos, ó Deus. Queremos te render graça, Pai, pelo dia. Pai, nós te louvamos pelos livramentos ao qual vimos e ao qual não vimos. Te rendemos graça pelo fôlego de vida, pela permissão, ó Pai, de mais um dia sobre a face da terra. Deus, toma, meu Senhor, este programa em Tuas mãos. Pai, tudo que será comentado, falado, meu Senhor, nos direciona segundo o Teu Espírito. Pai, a cada um que entrou nessa live, a cada um que o Senhor já programou para estar conosco, seja abençoado, agraciado. Meu Deus, visita os lares com sorte e bênção. Pai, aonde nós não podemos ir, o Senhor pode. Espírito Santo, o que nós não podemos fazer, o Senhor pode. E a nossa petição é que haja salvação, transformação, libertação de vidas para o Teu reino. O nosso intuito, meu Senhor, é granjear vidas para o Teu reino, Pai. Fica conosco, nos direciona, toma a Tua filha que está por vir, ó Pai, para participar e o Teu nome permaneça sendo engrandecido no Ministério Mulheres Sem Véu. Nos faz crescer com ousadia e graça, nos faz, meu Senhor, a cada dia virtuosa em Tua presença. Pai, nós te louvamos pelo que o Senhor fez e por tudo que vai permanecer fazendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Né, como eu estava falando, né, hoje nós vamos tratar de um assunto, de um tema, né, encontrando um lugar em Deus. Né, como
Como podemos encontrar este lugar em Deus, né? Ou será que já encontramos? É forte, né? Porque, na verdade, encontrar um lugar em Deus é deixar Deus nos encontrar primeiro, né? Porque a palavra do Senhor diz que não foi nós que o escolheu, mas Ele que escolheu a nós. Então, encontrar o lugar em Deus é estar segundo a sua vontade e o seu querer, louvando a Ele, porque Ele nos agraciou com essa vontade, né? E mediante esse tema, eu estava lendo aqui em Isaías 43, o 18, que diz: Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. O Senhor, Ele faz coisas novas. Encontrar um lugar em Deus é viver o novo, né? E viver o novo não quer dizer que nós não vamos viver luta, não vamos ver tribulação, mas viver em Deus é ter certeza que tudo isso vai ser passageiro. Ou seja, mediante tudo que viemos viver, encontrar um lugar em Deus é saber que tudo vai passar, né? E permanecer com Ele, porque estar com Ele aqui é permanecer com Ele para toda a eternidade. Verdade, né? Amém. Aleluia, né? Que nem a senhora falou, né? Encontrar um lugar em Deus é deixar Ele nos encontrar. Não sei te chamando. Acho que ela Pai já do Senhor, chegou. Itamara, Letícia, Patrícia. Nós estamos abertos. Jeane Dias, Ari, Pai do Senhor, cada um que já entrou, Cauã Cruz, né? Seja abençoado, que o Espírito Santo vos agracie. Verdade, né? Deixa nos encontrar, né? Porque às vezes achamos que vamos ter um encontro com Deus, mas é Ele quem tem um encontro conosco, né? Para transformar as nossas vidas. E muitas das vezes a gente temos que nos permitir, né? Ser abraçados por Deus, né? Porque muitas das vezes a gente achamos ou vemos, olhamos para Deus sempre e achamos que Ele sempre nos olha com um olhar de reprovação, né? Devido às vezes o pecado, o erro, achamos que Deus sempre está ali para nos corrigir e nos exortar. E às vezes não é isso, né? Deus está ali para nos abraçar, né? Para nos ter como um filho querido. Deus nunca nos rejeita, né? Porque a sua palavra nos diz que Ele nunca nos vê como o homem vê, né? Deus, Ele vê o agora, Ele vê o antes. E para se falar em um lugar em Deus, vamos citar praticamente toda a Bíblia Sagrada em toda a sua escritura. Por quê? Porque viemos homens lutando e homens que foram agraciados, né? Homens que já foram escolhidos desde o ventre e homens que decidiram a estar com Deus e encontrar este lugar, né? E quando a gente fala encontrar um lugar em Deus, todo mundo vai falar, logicamente, de Jacó, né? Fugiu, se escondeu, mas orando o Senhor o agraciou, né? No caminho no deserto se depara logo com a escada. Um selo de Deus dizendo que estava com ele, né? E aquela escada que ele contempla, anjos a subir e a descer. E a garantia que mesmo mediante tudo que ele fez e mediante a promessa que já estava sobre ele, né? Porque o Senhor já tinha declarado essa promessa para a sua mãe. Ele encontra um lugar em Deus. Por quê? Porque ele luta e persevera, né? Pelaquilo que ele desde o ventre já guerreava. Então, na verdade, é como muitos já dizemos, e a nossa luta, irmãos, encontrar um lugar em Deus é vencer a primeira batalha, né? A gente acha que vencer grande batalha, na verdade, a gente venceu a primeira batalha no ventre da nossa mãe, né? Nós éramos aqueles espermatozoides que lutamos e chegamos para ser hoje quem somos. Então, já somos mais que vencedores, porque numa luta de milhões e milhões, nós conseguimos entrar no embrião da nossa mãe e fomos gerados. Então, nós já encontramos um lugar, né? Agora, permanecer com ele
É a escolha que nós devemos fazer a cada dia. Pai do Senhor. Boa noite, Pai do Senhor. Seja bem-vinda. Graça e paz. Mãe, por favor. A internet dela tá travando. Tá travando a internet dela. Não consigo ela novamente. Pai do Senhor, Clara Mâncio. Aleluia. Que o Senhor venha nos direcionar nessa hora. Boa noite, Pai do Senhor. Seja Pai do bem-vinda. Senhor. Pai do Senhor, irmãos. Meu Wi-Fi estava desligado. Ai, meu Deus do céu. Tá dando problema. Obrigado pelo convite desde já. Graças a Deus por tudo. Agradeço a irmã Laís, pastora Aline, mulher de Deus. Amém. Prega demais. Amo sua pregação. Sou muito grata por estar aqui hoje. Amém. Agradecendo. Hoje a responsabilidade é sua, viu? Hoje a tagarela hoje tá calada. Não, só vou dar uma pincelada, né não? Não, você é a pregadora hoje, né? E com o tema que a irmã Laisiane encontrou hoje, então, viu? Encontrando lugar em Deus. Amém. Amém, glória a Deus. É muito interessante essa passagem. É, foi facinho, foi moleza esse. Esse foi pra gente. Eu não sei o que ela tava querendo fazer, não, mas estamos aqui. Cada tema é uma história. Às vezes eu fico ali sentado procurando tema. E, Senhor, o que eu vou falar? Qual é o tema? Qual é o tema? Se eu não falar esse tema, eu vou colocar o tema que eu posso ver na mente. Encontrando um lugar em Deus. E eu falei, o tema já tem, agora e a passagem? A passagem que eu vou colocar. Aí eu lembrei da mulher samaritana, né? Porque ela encontrou um lugar em Jesus. Naquele momento ali, ela vivia não somente em uma cidade rejeitada, mas também era rejeitada na sua própria cidade, no seu próprio lugar. Então, quando Jesus teve um encontro com ela ali, né, ela encontrou um lugar em Deus. Amém. Falar de encontrar lugar em Deus, né? Do Novo Testamento. Todos de alguma forma encontrou, né? Porque se nós vamos falar daquele leproso. Esse livro como base, ele é uma bênção. Mas aquele leproso, né, que ouviu falar de Jesus e se escondeu. E quando Jesus vem de encontro a ele, ele chega e diz, se tu quiseres, tu podes me deixar limpo, né? E Jesus estende a mão e diz, eu quero. Então, quem somos nós? Como fazemos para ganhar, né? Ficar à vontade, né? Eu só dei o tema, estou aqui só para escutar. Vocês podem percorrer a Bíblia, podem trazer relatos, podem dar testemunho, pode ficar à vontade. É com você, Patrícia, hoje. Jesus. Hoje nós só quer pincelar. Eu só vou pincelar, pastora. Ajuda aí, viu? Amém, amém, amém. Graças a Deus por tudo. Então, assim, essa mulher, a passagem da mulher samaritana, a gente aprende muitas lições, né? Se a gente trouxer para a nossa vida, se a gente analisar
todo o contexto, toda aquela situação, aquele encontro ali fora de horário, porque se a gente ler, a gente vai ver que não era hora de tirar água. O horário de tirar água era no amanhecer cedo ou no pôr do sol. Era o costume daquelas mulheres, né? De tirar água. Só que, talvez por ela ter, né, a vida que ela tinha, o momento que ela estava vivendo, ela tivesse até vergonha de estar reunida ali com outras mulheres. Então, ela preferia ir em outro horário, que não tivesse ninguém, né? Um horário que ela sabia que não ia se encontrar com ninguém. Porque, com certeza, aquela mulher, ela vivia um dilema. Ela já tinha tido 5 maridos. Já estava no 6º. Então, o que muitas das vezes acontece na vida de uma pessoa que se acomoda em um pecado, né? A gente pode analisar a vida dela. Teve o primeiro marido, não deu certo, o segundo, o terceiro, né, o quarto, o quinto e o 6º que ela tinha já não era nem dela. Então ela estava vivendo um dilema, se acomodou naquele pecado de estar vivendo, né, relacionamentos que muitas das vezes não agradava a Deus e sempre quebrando a cara, como muitas vezes acontece, né? Com mulheres, casa hoje, descasa amanhã, por muitas das vezes não tomar uma direção, né, no centro da vontade do Senhor. E ela estava vivendo ali mais um relacionamento. E que, com certeza, mais uma vez não ia dar certo. O 6º relacionamento. E com certeza não iria dar certo, mais uma vez. Por quê? Porque não era dela aquele homem, né? Era um homem que já tinha dona. E ali, ela estava ali naquele encontro com Jesus. Eu creio que Jesus marcou aquele encontro com ela. Porque Jesus, ele saiu da Judeia para ir a Galileia e precisava passar por Samaria. Ele passou por uma cidade chamada Sicar. E ele queria aquele encontro. Eu tenho certeza em meu coração que foi o próprio mestre que marcou o encontro com aquela mulher. Porque ele queria mudar a história dela. De tantos relacionamentos que não dava certo. De já estar no 6º relacionamento de não dar certo. O Senhor, ele queria mudar a história dela. Ele não queria mais que ela quebrasse a cara mais uma vez naquele relacionamento. Então, eu creio em meu coração que o Senhor preparou aquele encontro. Ela estava ali no horário errado, né? Por vergonha de estar ali no meio de mulheres que com certeza tinham seus casamentos, né, abençoados, sua vida abençoada. E ela, por estar numa situação, né, aos olhos daquelas pessoas, uma situação ruim, né, pecaminosa, de estar com o marido de outra pessoa. Mas o Senhor, ele queria um encontro com ela. Por isso que ele parou exatamente ali naquele poço. Enquanto os seus discípulos foram comprar comida, talvez o mestre até fosse com os discípulos, mas ele preferiu esperar ela ali. Enquanto ele estava ali, cansado, fadigado da caminhada, aquela mulher chega com seu baldinho para tirar água. Aleluia. E a partir daquele momento, sua vida nunca mais foi a mesma. Depois daquele encontro, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Porque ela teve um encontro com alguém que pôde mudar a história da vida dela. Eu acredito por ser muito julgada aos olhos da sociedade. Ela não tivesse nem amiga. Ela não tivesse nem alguém para lhe dar um conselho. Mas aquele encontro mudou a sua história. E ali o Senhor, né, pediu água àquela mulher. Você pode me dar água? E a primeira observação que a gente tem naquela hora é que um homem não podia falar com uma mulher no meio da sociedade. Os homens não poderiam se dirigir a mulheres, não poderiam falar como mulheres, que nem hoje a gente, né? A gente tem liberdade
de falar com os irmãos. Paz do Senhor, como é que o Senhor está? Tudo bem? Mas naquela época, nenhum homem poderia se dirigir a uma mulher no meio do público. E segundo fato, os judeus eram de mal dos samaritanos. Jesus veio para isso. Jesus veio para quebrar esses protocolos que a sociedade impõe. E ali ele falou com ela. E terceiro, aos olhos da sociedade, aquela mulher era impura. Mais um fato para Jesus não se dirigir a ela. 3 obstáculos que nós vemos aqui. Mas o Senhor Jesus, ele não se preocupa com o protocolo. Porque quando ele quer mudar a história de alguém, ele quebra até mesmo o protocolo para mudar histórias. Então é lindo de ver o agir do Senhor, né? Nessa história, nesse contexto, na vida dessa mulher. E ali o Senhor pediu, me dá um pouco de água, né? E diz assim a palavra, né? João capítulo 4. Veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus, dai-me de beber. O Senhor Jesus, ele estava cansado, né? Fadigado como um ser humano, ele se cansava. E ele pediu àquela mulher, dai-me de beber. E ali naquele momento ela, espera, o Senhor sendo judeu, me pede água? Eu sou samaritana. Os judeus não falam com os samaritanos. Porque os judeus tinham os samaritanos como um povo rebelde, né? Por se unir com pessoas que não eram da mesma linhagem. Era um povo que não fazia mais parte da salvação na visão dos judeus. Mas um fato que Jesus ele veio para mostrar, né? Como a palavra do Senhor diz, eu vim para os meus, mas os meus não recebeu. Mas todo aquele que receber, todo aquele que me receber, eu dou o poder de ser feito o meu filho. Eu dou o poder de ser salvo. Todo aquele que crê será salvo. E aquela mulher estava ali, com seu baldinho apanhando água, né? E ali começou aquele diálogo lindo, maravilhoso, em que aquela mulher ela diz, né? Como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus estava pouco se importando com esse fato, de que os judeus não falavam com os samaritanos. Ele é amor, Jesus ele é amor. Ele veio pregar amor. Ele não olha com um olhar de julgamento, como muitas vezes acontece na nossa sociedade. A gente olha uma pessoa e acha que ela não é digna da salvação, por uma roupa que ela veste, por algo, por um item que ela carrega em seu corpo, por uma tatuagem, né? Por ela ser isso ou aquilo. A gente acha que, esse daí não serve para o reino de Deus. Mas Jesus, ele jamais, ele olha isso. E ele quer que nós, os filhos dele, também não olhem dessa maneira. Mas que olhem de uma forma que ele veio para salvar e dar vida. Assim como ele me salvou e eu encontrei um lugar no coração dele, como eu encontrei, né, um lugar, um nome escrito lá no céu, ele quer que nós também mostramos essa sociedade e eles também têm um lugar no coração do Senhor Jesus. Que todo aquele que crê tem um lugar reservado, um nome escrito lá no céu. É só eles quererem. E aquela mulher, e o Senhor Jesus lhe disse, né? Se conheceres o dom de Deus e a quem você está pedindo água, tu dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Mas aí aquela mulher, ela replicou, mas o Senhor não tem balde. Como é que o Senhor vai tirar? Né? Ela ainda não estava entendendo a mensagem que o Senhor queria passar. A mensagem de salvação. A mensagem de uma nova vida. Ela ainda não estava entendendo o que o Senhor queria passar para ela. És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água
tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Então, era dessa água que o Senhor Jesus queria que aquela mulher experimentasse. Uma nova vida em Deus, né? Deixar aquele passado para trás. Aquele passado triste e tenebroso que ela tinha ali naquela sociedade, ali nos seus vizinhos, né? Quem sabe sendo muito julgada, muito criticada pelas escolhas que ela fez na vida, né? E ela não podia culpar ninguém, como eu e você hoje. Não podemos culpar a ninguém pelos nossos erros, no nosso passado, as nossas escolhas que nós fizemos. Nós devemos culpar somente a nós mesmos e colocar em Deus esses erros, colocar o Senhor, aos pés do Senhor esses erros, né? Reconhecê-los, pedir perdão, se arrepender verdadeiramente e encontrar uma nova vida em Cristo. Então é muito lindo, irmãs, o que o Senhor ele queria fazer na vida daquela mulher. Ele realmente queria que ela encontrasse uma nova vida, que ela encontrasse um lugar verdadeiramente no coração do Pai. E continuando aqui o 15, ela diz, né? Disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água. Aquela mulher, ela vivia uma vida de sequidão. Ela vivia uma vida de frustração. Talvez, como eu já disse, sozinha, não tinha uma amiga, porque era muito discriminada, muito criticada. E ela tinha uma vida seca, né? Uma vida sem paz, sem alegria. Por sempre estar ali, né? Caindo, dando errado sua vida, seu relacionamento, sua vida amorosa. E ela vivia uma vida de sequidão. Ela tinha sede. E ela diz, né? Senhor, me dê dessa água, para que eu não mais tenha, né, sede, nem precise vir aqui buscá-la. E mais uma vez, ela não estava entendendo que não era uma água física, não era aquela água que estava dentro daquele poço. Ela entendeu que ela tendo essa água que Jesus queria oferecer, ela não ia ter sede física. Ela achou que ela não precisaria mais voltar ali. Se Jesus tem essa água para me dar, né? Eu não vou precisar nem vir aqui mais. Mas não era essa água física que o Senhor queria dar para ela. Era uma água, né, que jorrava para a vida. Era uma água, né, que tirava aquela sequidão do coração daquela mulher. E aqui continuando ela diz, né? Aquele, porém, aleluia, já me perdi aqui. Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tivesse, e esse agora que tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ou seja, o Senhor, ele revelou a vida daquela mulher. E naquele momento ela se espantou, né? E disse, nossa, o Senhor é profeta. Realmente, tudo que o Senhor falou é o que está acontecendo na minha vida. E ela ficou impressionada, né? Com aquele ato de Jesus de revelar a vida dela. E o 19, ela diz assim, Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Naquela hora ela reconheceu que o Senhor era profeta, por ter revelado, né, aquela situação que ela vivia. E ali surgiu um questionamento no coração daquela mulher. E a gente vai perceber, eu não sei se estou errada, a pastora está aí, me corrija. Eu acredito, irmãos, que aquela mulher lá era religiosa, porque ela entendia de adoração. Ela entendia que era naquele monte que se adorava a Deus. Então ela era religiosa. Eu posso trazer para os nossos dias pessoas que são religiosas,
que até vão à igreja, mas têm o seu pecado como estimação. Não larga aquele pecado. De tanto fazer aquilo, já se acostumou. E já acha que não é mais pecado. De tanto praticar aquele ato. Que era o que estava acontecendo com ela. De tanto ela praticar aquele ato de relacionamentos errados, que não dava certo. Ela já estava acostumada. E não procurava mudar. Mas ela era religiosa, ela entendia de adoração. Os nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, diz que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Mas disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para ser seus adoradores. E naquele momento, mais uma vez, o Senhor, ele mostra para ela, né, que não é religião que leva a gente a lugar algum. Ah, mas é na igreja fulano de tal que se adora. É na igreja placa tal que se adora. Não. O Senhor tem os seus verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E muitas das vezes, essa semana mesmo, veio uma pessoa, eu não preciso estar na igreja para adorar o Senhor. Eu não preciso estar na igreja para isso, eu tenho minha fé. E quando você ouve, eu não sei vocês, mas quando eu ouço isso, eu digo, e agora, Jesus? O que é que eu vou responder a essa pessoa? Porque a gente tem que ter a sabedoria de responder, né? Porque como a pessoa ela não é cristã, ela não, né, não está ali no contato com a Bíblia, a gente tem que ter um cuidado de responder a ela. Eu disse, irmã, tenha fé, né? Mas eu sei, irmãos, que eu creio que Deus Mas nessa hora, ele vai chegar na vida que dessa se chega pessoa. uma pessoa para fazer tal palavra e tal pergunta, aonde a irmã terminou de ler aí, não cortando e já cortando, porque quando a gente ouve assim, eu não preciso Fique à congregar. vontade. A Bíblia por si só ela já diz que nós temos que congregar. Congregai-vos por quê? Porque junto, né, é uma unanimidade, a gente precisa, porque a Bíblia diz que com o aconselhamento um do outro é que nós crescemos, ou seja, o testemunho de um do outro fortalece. Então, quando Jesus declara para essa mulher que é chegado a hora, que se adorará o Pai em espírito e em verdade, Jesus, na verdade, está quebrando um protocolo para aquela mulher. Que protocolo? Jesus está dizendo, você não precisa subir no monte e nem você precisa ir para Jerusalém para encontrar Deus. Você precisa o adorar, o servir. Ou seja, Deus está dizendo, você precisa romper isso que está lhe impedindo. Porque quando ela pede a água que Jesus está oferecendo a ela, é porque ela não queria mais passar vergonha ou não ter que sair naquele sol escaldante. Por quê? Porque era o sol de meio-dia. E a gente sabe que em Jerusalém, em Israel, de dia é muito quente e de noite é muito frio. Então, ou seja, aquele período que ela estava, aquele calor já era insuportável. Então, quando ela pede água, ela está pedindo algo para se esconder. Ela está dizendo, Jesus, então eu quero essa água para que eu não venha mais aqui. Ou seja, para que ninguém mais tenha notícia de mim, para que ninguém mais saiba. Jesus quebra o protocolo para ela, dizendo, porque ele diz, os meus pais, ou seja, os meus antepassados adoram a Deus aqui no monte. E você vem me dizer, porque você vê que Jesus não declara nada a ela. Mas ela que está declarando para Jesus, e você então está me dizendo que eu devo ir para Jerusalém, ele está dizendo, não. Eu vim trazer para você uma notícia, que para você me adorar, você tem que ser quebrado esse jugo. Então vai chegar a hora que para me adorar, você precisa estar em espírito e em verdade. Então Jesus está dizendo a ela, é a mesma coisa que a irmã fala. A gente tem que, mesmo com sabedoria, a gente tem que responder a quem diz que não deve congregar. Por quê, irmãos? Porque isso é antiético, antibíblico. Porque a Bíblia diz que nós temos que congregar. Por quê? Porque é na congregação que nós sabemos quem somos. Temos que ser sociável. Temos que saber lidar com nossos irmãos. Por quê? Porque quando é que Jesus vai moldar o nosso caráter? Porque se eu vivo só dentro da minha casa, onde só me faz bem, para que eu vou buscar a quem não me faz bem? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou evoluir? Então a gente precisa dizer, você precisa congregar, você precisa aceitar a Jesus, você tem que confessá-lo como um Salvador. Por quê? Porque isso que a irmã ouve, a minha própria mãe declara muito isso, né, Lala? Não precisa estar na igreja, não precisa estar tudo isso. Então a gente sabe que tem que estar.
É verdade. Como eu falei lá na escola dominical, domingo, você já viu um rebanho sozinho? Existe um rebanho de uma ovelha? Não existe. Então, a ovelha sente falta de ovelha. A ovelha sente necessidade de estar, né, ali reunidos. Então, o Senhor, Ele queria dizer para ela, né, que eu trago para esses dias, que não é placa A, não é placa B. Você precisa estar em um lugar, claro, né, como a pastora falou, a gente precisa congregar e é bíblico. Mas não é placa A, não é placa B. É a verdadeira adoração que muda a minha vida. É o verdadeiro contato com Deus. É o verdadeiro contato com o Senhor. É a busca, é a oração, é a leitura da palavra, né? Os combustíveis para um crente, né? É tudo isso. Então, o Senhor queria dizer isso a ela, né? Pare de estar preocupada se é no monte, se é em Jerusalém, né? Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Abandone essa sua vida bagunçada e venha me adorar em espírito e em verdade. E eu creio que, assim, irmãos, eu não sei, porque muitas das vezes eu tenho uma dificuldade. Eu entendo o que o Senhor quer falar, mas eu não consigo expressar da maneira que eu entendi. E eu não sei se já aconteceu com vocês. Eu crio aquela pregação na cabeça, sai tantas palavras lindas, mas na hora de falar, parece que some tudo. Mas o que eu entendi, irmãos, essa palavra tem muita coisa maravilhosa assim, para extrair daqui. Muita coisa maravilhosa mesmo. Mas foi isso assim que eu pude passar, né, nessa noite, né? A mudança que Deus ele queria fazer na vida dessa mulher samaritana, né? Ele queria apagar o passado dela e escrever uma nova história. Tanto que quando ela voltou lá, no bairro que ela vivia, ela saiu contando. Ela disse, olha, tem um profeta ali que ele revelou a minha vida. Vamos lá ver, vamos lá conhecer ele de perto. E ali aquele pessoal tudo foi. E quando chegou lá, Jesus estava lá. E Jesus passou 2 dias ali naquele lugar, pregando, ensinando, e muitas pessoas se converteram naquele lugar. E mais tarde, lá nos Atos, no livro de Atos, a gente vai ver Filipe descendo a Samaria e mudando a história daquele lugar. Glória a Deus. Porque através da vida daquela mulher, muitas pessoas se converteram. Através da vida de pessoas que a sociedade não dá nada. Deus pega aquela pessoa, muda a história, faz uma limpeza, coloca vestes novas e mostra para a sociedade que Ele é Deus. E através daquela pessoa, o Senhor ele salva muitas outras, né? Ele faz, né, na vida dela, faz na vida de outras, porque a graça, a glória de Deus, ela é contagiante. Ela contagia outras pessoas. Ela invade a vida de outras pessoas. A mudança que as pessoas veem em mim e em você, né? E diz, olha, verdadeiramente o Senhor mudou a vida daquela mulher. Hoje ela é uma serva do Senhor. Então, no bairro que ela vivia, ela foi motivo de antes ser vergonha, hoje ela ser um exemplo, né? Deus mudou a história daquela mulher. E muitas outras pessoas foram salvas, foram libertas. E desde já eu agradeço só o que eu tenho até agora aqui no meu coração, né? E eu passo para as irmãs a oportunidade. Irmã, que não se preocupe, né? Fale aquilo que Deus colocar no seu coração, que justamente esse é o intuito do nosso programa, né? Criamos esse programa com o intuito de destravar os nossos mistérios, né? De perder os nossos medos, né? De não nos paralisar, né? Então, justamente, esse é o intuito do nosso programa. Então, é uma honra ter a irmã aqui falando, né? Amém. Mostrando que mesmo com medo, mas a irmã está aqui, mesmo nervosa, tímida, mas deixou ser usada pelo Senhor, né? Que cada vez mais o Senhor vai capacitando e abrindo o seu entendimento. Que
que o Senhor tem para fazer. E para Amém, quem diz que glória a Deus. não fala, né? A irmã fala sim. É porque, na verdade, tudo na nossa vida é aquilo que fazemos diariamente, né? Porque eu sei que a irmã louva perfeitamente, tem uma voz abençoada. E a palavra ela vai se encaixando nesse contexto. Então, de início, é para todo mundo. E outra, até para quem prega há muito tempo, não digo por mim, mas digo para pregadores que pregam, que são. Tudo é novidade. Quando é pelo Espírito, a gente fica com esse certo medo, com esse certo receio. E como a irmã Leisiane falou, nosso intuito é trazer, como nós, outras mulheres. Por quê? Porque nós temos que desarmar, nós temos que crescer. E o objetivo de Deus é crescer em nós, né? E encontrar um lugar em Deus é isso, é deixar que a nossa vocação, aquilo que Ele nos entregou, seja levado. Porque, como a irmã falou, né? Aquela mulher ela vai ter um encontro com Jesus e ela já se assusta de primeiro quando Jesus pede água. Então, ela já se assusta dizendo, Jesus, ou quem és tu? Por quê? Porque o trajar era conhecido. Os judeus e os samaritanos se identificavam até pelo trajar, pelas vestes, porque as vestes eram diferenciadas. Então, ela já identifica logo de imediato que Jesus é um judeu. Então, ele disse, como podes tu, né, sendo um judeu? Mas, na verdade, a gente sabe que a cidade de Samaria era a primeira cidade escolhida do Senhor, né? Porém, se corrompeu, né? Desobedeceu a voz de Deus quando começou a se juntar com pessoas pagãs, com outras religiões. E nós vamos ver isso lá no livro de Gênesis, no começo, né? Que quando a terra toda se contamina. Então, Jesus estava tentando trazer de volta. Porque foi esse o projeto de Deus, né? Quando Jesus ele decide vir na terra, ele diz ao Pai, eu vou trazer de volta a sua criação. Então, ele não disse, eu vou trazer de volta os judeus. Eles foram para os deles, porque era a cidade escolhida, a nação escolhida desde a fundação do mundo. Mas ele disse, eu vou trazer de volta a sua criação, ou seja, toda obra que é feita pelas tuas mãos. Então, ele se usou e deixou trazer a quem queria ser trazido. Ou seja, o tema que a irmã Laisiane colocou, né? Encontrar no lugar de Deus. Então, ele foi buscar quem queria de verdade um lugar. E aquela mulher, ela queria, na verdade, era fugir do medo. Por isso que eu digo, tem coisas que a gente busca, mas tem coisas que é Deus que quer. Porque o primeiro contexto é que ele precisava passar em Samaria. Então, a gente já entende nesse contexto que ele precisava ver essa mulher. Ou seja, como ele é onisciente e onipresente, ele já sabia da existência dessa mulher, já sabia do sofrimento. É como a irmã Laisiane disse. E a irmã falou. Né? A irmã se usou e não se menospreze por isso não, Patrícia, porque Deus é na sua vida. A timidez vai sair a cada dia, porque quando eu abro esse Instagram todo dia, que mais lá dizendo toda segunda-feira, eu entro assim, ó. E é deixando o Espírito que a gente vai. Por quê? Porque a gente fica observando quem vai nos olhar, quem vai nos criticar, se estamos falando certo, se estamos falando errado. Então, mas aquela mulher, ela foi aquela que ela encontrou no lugar de Deus porque Jesus foi buscar ela, né? Jesus queria acabar com o sofrimento que tinha sobre ela, porque para nós, irmãos, é difícil, por mais que a gente não tenha muitas amizades, mas a gente sabe que a gente precisa de amizade, ou seja, aquela pessoa para nos socorrer no momento de dificuldade, aquelas pessoas para a gente conversar, para passar o dia. Então, Jesus estava vendo essa mulher, porque rejeitada e desprezada pela sociedade, não era só pela uma mulher. Quem sabe até os homens que ela adulterava, por quê? Porque havia 2 adultérios na vida dessa mulher, como a irmã mesmo declarou, né? A vida da prostituição e a vida do paganismo. Por quê? Porque ela adorava outros deuses, né? Há quem diga, os historiadores, que o adultério dela não era só por maridos físicos, mas por maridos espirituais, ou seja, por deuses, por crença, né? Então, o pecado que já cometia nela sobre isso. Então, Jesus já estava vendo a rejeição. E tem uma coisa que Deus não suporta, né? É um coração quebrantado e contrito. Ou seja, Jesus já de longe observava o sofrimento dessa mulher. Glória a Deus. Verdade, né? Eu lendo um pouco sobre a passagem, o que eu posso entender sobre ela é que essa mulher é uma mulher frustrada, né? Uma mulher só, uma mulher carente, que busca uma felicidade inconstante, né, nos seus relacionamentos, né? Porque o que ela queria era achar-se feliz, achar-se, como posso dizer assim, acolhida, né?
encontraram um lugar, só que ela estava procurando um lugar com pessoas erradas, né? Em relacionamentos errados, né? Então, quantas das vezes, né, nós procuramos essa tal felicidade de maneira errônea, né? Querendo ser feliz, mas sem encontrar a Cristo, que é o único que pode trazer a verdadeira alegria, né? Hoje estamos numa sociedade onde nós mulheres temos voz e temos vez, né? Hoje podemos falar, hoje a mulher ganhou notoriedade que outrora não tinha, mas podemos ver que quanto mais a mulher cresce, o machismo cresce junto também. Vemos hoje que a mulher tem grande liberdade, mas o índice de feminicídio é enorme. Enquanto nós mulheres crescendo, tem muitos homens matando as mulheres, né? Não que queiram calar a nossa voz, mas a gente temos que entender e aprender a direcionar a voz que nos foi dada, né? Para poder libertar as mulheres que estão presas em relacionamento. Às vezes é muito fácil chegar e criticar e dizer, tá com fulano porque quer, ele massacra, ele fere. Mas a carência, o sentimento de carência nos prende a uma pessoa, por mais que ela nos fira, nos machuca, mas só de saber que tem uma pessoa ali, nos faz estar ali com ela, né? E nós, como mulheres, temos que aproveitar a voz que temos e dizer para essas mulheres que em Deus vocês têm um lugar. Em Deus você vai encontrar a alegria que você precisa. Em Deus você vai encontrar essa água, né, para matar a sua sede, né? É interessante que Jesus começa com um diálogo tão simples, né? Pode me dar de beber? Jesus está dizendo a ela, me dá um pouco da sua água. E ela, com toda a sua hostilidade, diz, quem és tu? Judeu, para pedir a mim, samaritana, de beber. Eu acho interessante que Jesus disse, se tu soubesses quem te pede de beber. Eu entendo com o meu entendimento, né? Eu entendo Jesus olhando para ela e dizendo assim, o que você tem a me oferecer é tão pouquinho ou é quase nada. Agora, aquilo que eu tenho para lhe dar é tão grande, tão estrondoso, que é capaz de mudar toda a sua vida, mudar todo o seu contexto, mudar a sua história e trazer algo diferente sobre você. Um olhar diferente, né, que aquela sociedade tinha sobre ela. Você está dizendo assim, eu vou transformar a sua vida de tal maneira que você nem sabe, meu. De ti vai fluir rios de água viva. Né? Então, é impactante ela dizer, e onde tem essa água? Você vê o estado de depressão que essa mulher tinha. Né? Ela estava depreciada a ponto de não querer mais ir àquele lugar buscar água, como a irmã mesmo falou, né? Sendo rejeitada pelaquela sociedade, né? Escutando aquelas mulheres muitas das vezes zombar dela, né? Não é humilhante para ela fora, né? Mas o interessante é que no lugar daquela vergonha, ela agora virou uma missionária, né? Foi tão impactante o encontro dela com Jesus que ela voltou àquela cidade e disse, ei, tem um profeta aqui. Um profeta que ele revela, um profeta que ele sabe o oculto e o profundo, aquilo que está na sua alma, né? Aquilo que está escondido, que você não sabe colocar para fora. Ei, você que está aí carente, sozinho, que está com a sua vida errada, precisando de alegria, vem aqui conversar com esse profeta que ele tem uma água especial para lhe dar, né? E a ponto que Jesus fica 2 dias ali, né? A Bíblia não relata, mas qual maravilha Jesus não fez naquele lugar, né? Um lugar, outrora excluído, né? Pelos judeus, separados, né? Porque às vezes a gente diz assim, mas foi eles que se contaminaram, mas há uma história por trás da contaminação de Samaria, né? Sabemos que as 10 tribos que estavam ali foram levadas. E foi o rei da Assíria que trouxe povos diferentes, né? E povoou aquele lugar, trazendo deuses ali, colocando naquele lugar. Então não foi propriamente uma escolha deles se contaminarem, mas foi algo que a guerra trouxe. E eles simplesmente se acostumaram com aquilo, né? Notando desse lado, a gente vemos que muitas coisas acontecem na nossa vida que não é para ficar. Mas nos acostumando com aquilo e não queremos mudar, né? O comodismo, né? nos prende, nos paralisa. Não está me machucando,
Até um ponto de sair. Não vou querer mudar. Tá confortável aqui. Tá doendo, mas tá confortável. Então a gente temos que sair desse comodismo, né? Querer mudar, querer ter um encontro com Jesus. E o interessante é que Jesus tem um encontro com nós. No capítulo anterior, nós vemos Nicodemos tendo um encontro com Jesus, né? A Bíblia é esplêndida nisso, né? No capítulo anterior, nós vemos Nicodemos ir até Cristo, né? Falando com ele, conversando com ele. Então, Jesus já ganha aquele coração ali. Mas tem corações que o próprio Deus precisa ir até ele. De tão abatido, de tão amargurado, porque hoje nós pregamos um evangelho de tão quantidade que às vezes constrange o ímpio. Ele se acha indigno de receber a Deus, porque às vezes nós pregamos a palavra e pregamos de maneira errônea, né? Trazemos tão santidade para aquilo que o ímpio se acha tão imerecedor, tão incapaz de chegar perto desse Deus, que Deus está dizendo: eu não faço exceção de pessoas. O seu pecado não me constrange. Eu aborreço o seu pecado, mas eu amo você. Né? Porque para Deus não é nada escandaloso. Né? Para a gente é, ele pecou, meu Deus, fazemos aquele alimento, mas para Deus isso não é escândalo, porque ele já sabia que ia acontecer. O que ele quer é justamente o que essa samaritana fez, um coração contrito, um coração aberto para ouvir e receber a palavra e ser transformado. Né? E como já foi falado, né, o abordar de Jesus para com essa mulher é interessante, porque Jesus sabe, e na caminhada a gente também aprende que toda pessoa frustrada e depressiva, basta uma palavra para ela começar a falar. Você conhece uma pessoa frustrada e quando ela sofre de depressão, ou que nem a irmã Laizene falou, de dependência de alguém, que ela está calada e você dá uma palavra e ela começa a contextualizar toda a sua vida, começa a contar do dia que nasceu até... Por quê? Porque a depressão, a ansiedade, né, a frustração toma conta. Então, ela começa a declarar. Então, Jesus, para entrar em uma conversa com essa mulher, ele não ia imediato falar do casamento dela, embora ele já sabia. Ele não ia falar, você vem buscar essa água aqui porque você tem isso. Não, ele precisava que ela declarasse pela boca dela, né? Então, Jesus, na sua excelência tão grande, ele disse, dê-me água. Né? E ela disse, como podes? E a outra coisa que ela observa, tu pede água, tu vai beber como? Que eu não estou vendo vazio em tuas mãos, você está pedindo água, como é que você vai beber? Vai beber no meu cântaro? Então, ela já se autodefendeu para Jesus, ela está dizendo, eu sou pecadora e você quer beber do meu cântaro, você quer compartilhar do meu pecado? Só que tem até uma pregação da pastora Camila Barros que eu gosto muito, que ela declara, a gente tem medo de chegar diante de Jesus com o nosso pecado, achando que a gente vai contaminar Jesus, e na verdade a gente vai ser limpo, né? Porque ele é santo. É a mesma coisa que aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca ela tinha medo, né? Era uma oportunidade, mas na minha concepção, vou falar agora que nem vou falar bonito e difícil. Na minha concepção de pregadora, eu imagino logo, ela tinha medo também de sujar Jesus, ou seja, de não acontecer o que ela esperava, embora ela foi com fé para que aquilo acontecesse, né? Mas ela tinha medo, tinha duas virtudes, porque era dificultoso chegar até Jesus, mas ela tinha medo, né? Porque ela sabia que naquele jeito que ela estava era um ato contaminante diante da sociedade, mas não para Jesus. Então ela toca na orla, porque ela já saiu declarando, se eu tão somente tocar na sua orla, ou seja, eu não preciso tocar muito para contaminar, eu só preciso ser curada. Então, é para a nossa vida. Não falo só em questão de pecado, mas falo em questão de vivência. Nós, como mulheres de Deus, né, como influenciadoras, porque somos, ainda que pequenas, que a gente acha que para influenciar, a gente tem que ter 30 mil seguidores, 1000 seguidores, 200, a gente é influenciadores quando a gente deixa Cristo reinar em nós. Então, a gente tem que começar a declarar para a mulher que nosso primeiro amor tem que ser Jesus. A nossa autossuficiência está nele, ou seja, ele é um Deus que nos conhece, um Deus que nos sonda, um Deus que nos entende quando ninguém nos entende. Então, o que a gente precisa aprender como mulher é que nós temos a oportunidade maior que Jesus nos deu, é o quê? O véu do templo foi rasgado. Nós temos liberdade para entrar. Imagine, antigamente tínhamos duas coisas. Nós não podíamos falar nem entrar no lugar santo. A nossa petição tinha que ficar do marido para o sacerdote. Olha que interessante.
Nós tínhamos que declarar para o nosso marido declarar ao sacerdote e o sacerdote levar até Deus. E hoje Jesus ele disse, eu rasguei o véu do templo, você não precisa dizer nada a ninguém, entre no seu quarto. Mateus 6,6, dobre o joelho, entre, se declare. Se você não tem oportunidade de entrar no quarto, na pia lavando o prato, o véu se rasgou, abre a sua boca. Então nós precisamos entender isso como essa samaritana. Quando ela entendeu o que Jesus estava declarando sobre ela, ela disse, pera só um pouquinho aí. Ela desceu de imediato na cidade e disse, ei, venha conhecer um profeta que declarou a minha vida. E ele tem novidade. Então, irmãos, nós temos que declarar Jesus. A nossa mudança de vida não tem que vir de um pregador. O pregador disse que eu vou chegar lá. A nossa mudança de vida tem que acontecer naquilo que Jesus declarou para nós. Qual foi a primeira declaração? Ele nos escolheu. Ele nos ortogou. Ele nos deu um nome. Ele declarou que somos mais do que vencedores nele. Então, isso é muito suficiente. Promessa é consequência daquilo que nós vivemos em Cristo. Aleluia, verdade. E como a pastora Aline falou, nós mulheres somos realmente influenciadoras, né? A gente podemos notar dentro do nosso lar. O nosso marido pode ser um grande pregador, um grande homem de Deus, conhecer muito bem a palavra. Mas se você, mulher, estiver com a sua vida espiritual ruim, decadente, triste, todo o seu lar fica da mesma maneira. Nós temos o poder de influenciar dentro da nossa casa. É tanto que não é bíblico, mas eu digo, por que a serpente induziu a Eva e não a Adão? Muitos vão dizer, mas porque Eva era mais frágil. Não, porque ele sabia que Eva conseguiria influenciar Adão, Adão não conseguiria influenciar Eva. Então, já veja aí, o inimigo já sondava, já sabia que a mulher tem um poder de influência sobre o marido, sobre a sua casa, sobre o seu lar, né? Se fosse de maneira diferente, ele viu que ela comeu e comeu também. Mas se fosse o contrário? Nós mulheres temos que fazer um atrás. Até porque a declaração de comer o fruto foi para os dois, mas a primeira ordem foi sobre Adão, né? Adão tinha que cuidar do Éden e tinha que cuidar de Eva, né, irmã Patrícia? Então a gente entende, é que nem a irmã Laisiane falou. Porque os maiores índices hoje eu estava ouvindo a pregação e eu fiquei bem. Porque os maiores índices hoje de depressão, de frustração, recai sobre a mulher? Porque a virtude que a mulher tem, o poder que a mulher tem de sustentar o lar, a casa, é tão grande que quando ela se abala, toda a sua casa se abala, toda a estrutura da casa se abala. Por mais que o homem se abale, a gente, mulher, estando com a estrutura, não menosprezando o homem, né? Mas Deus nos deu uma capacidade tão grande que quando a gente observa, é por isso que tem pregadores que dizem, a mulher tem capacidade de fazer 1000 coisas e ainda conseguir ouvir alguém. E essa é uma verdade, porque é uma virtude que Deus nos deu. Então a gente entende que quando o homem ele se desmonta, se a mulher estiver bem, ela sustenta. Mas se a mulher se desmontar no mundo da frustração, da mágoa, o homem não consegue. Por quê? Porque a mulher ela começa a rumoer, então a mulher ela tem um poder tão grande, né, de persuasão, é que a irmã Laisiane falou. A serpente foi até Eva porque ela sabia que a mulher tinha o poder de persuasão. Quando ela comeu, ela disse, nós não morremos nada. Então ela entrega para Adão aquele fruto. Então nós mulheres temos o poder de influenciar N coisas. Na palavra, na casa. Por quê? Porque a mulher, não é mentira aquilo que o pastor Cláudio Duarte prega, não é. Por quê? Porque a gente vai para uma festa, a gente consegue ver todo o ambiente e a gente localiza logo que a mulher está vestida, se está na moda, se não está, o sapato, a cor. O marido entra e sai. É tanto que homem, ele não faz questão de montar look, mas mulher faz. Por quê? Porque nós temos o poder de influenciar, nós influenciamos em muitas coisas. Então, chegou a hora de a gente, como igreja, como as mulheres de Deus, influenciar pessoas dizendo que Deus faz, que Deus pode, que Deus muda. E o nosso maior amigo, por quê? Porque aquela samaritana, quando ela recebe o perdão de Jesus, ela poderia ficar só para ela, né? Mas ela vai lá e ela entende que aquele perdão é tão mútuo, tão grande, que ela vai buscar alguém. Ou seja, no meu ponto de vista humano, né? Eu acho que essa mulher vai lá na cidade e diz, alguém conseguiu me perdoar. Alguém que não me conhecia, alguém que não era adaptável a mim, a minha origem, a minha nação.
ele declara que chegou a hora que eu tenho que adorar esse Deus em tempo e fora de tempo. Então ela divide. E outra, pessoas frustradas, decepcionadas, quando consegue se levantar, ela consegue mudar a vida de alguém. Por quê? Porque a decepção faz duas coisas em nossas vidas. Ou ela nos mata e nos paralisa, ou ela nos motiva para mostrar a alguém que nós não somos aquilo que declararam sobre a nossa vida. Verdade, né? Interessante. Né? Nós temos deixar claro aqui que nós temos o poder de influenciar, não quer dizer que nós temos que manipular o nosso marido, né? Lembre que ele é o cabeça da Apareceu casa. Priscila, Joyce, Josevânia, apareceu Edelvando, Wanderson Borges. Deus abençoe a cada um que já entrou aqui. E o ânimo, né? Por isso que Salomão disse que a mulher rinchosa é como uma goteira, né? É como um câncer nos ossos, né? Porque quando nós queremos ser chatos, nós somos insuportáveis. Mas quando nós somos boas, somos excelentes. Deus, ele muda as situações quando a gente primeiro começa a mudar. Às vezes a gente quer que as coisas mudem e a gente não muda. Então é quase impossível. E talvez alguém tenha, mas você não sabe como é o meu marido. Meu marido é ruim, meu marido é isso, meu marido é aquilo. Mas às vezes você está precisando mudar para que ele mude, né? Nossas atitudes, muitas das vezes. Como eu já tenho experiência, né? Já precisei mudar muitas atitudes, mudar muitas formas de falar, né? Mudar os ciúmes, que era muito. Louvo a Deus por me libertar desse mal, ciúme doentio, né? Graças a Deus. E assim a gente se deixa ser moldada, né, irmãs? A gente se deixa ser mudada em muitas coisas e aí, né? Tudo muda à nossa volta, né? Muda a harmonia, muda tudo. Nosso relacionamento com o marido. Essa palavra sabedoria jamais pode faltar no dicionário, né, de uma mulher de Deus. Não só de uma mulher, mas de todos os cristãos. Glória Verdade. a Deus por isso. Ai, irmã, agora falou de ciúme, eu me lembrei de algo. Ciúme depende do contexto dele, né? Faz bem e faz mal, né? Porque quando muita gente diz, ciúme, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Ele tem ciúme do nosso comportamento, né? Ele tem ciúme de como nós nos portamos diante. Laisiane, seu telefone está sem áudio, eu não estou conseguindo lhe ouvir. E é interessante quando a gente perde o medo de algo, né, Patrícia? Seja qual for, seja ciúme, seja... Porque nós, mulheres, somos muito inseguras, mas quando... E fica também uma dica para os maridos, né, que nos ouvem. O homem tem que dar segurança à sua esposa, né? Não é só dizer, porque tem muitos homens que declaram a mulher sabe edifica a sua casa e a tola destrói. Mas Jesus mandou o homem amar a mulher, né? É o mandamento principal de Deus, amar. Então, o homem tem que passar confiança para sua esposa, né? Então, quando a mulher se sente confiável, ela não tem ciúme, ela não tem medo, ela não tem insegurança. Pelo contrário, ela se sente cuidada, abraçada. Então, eu creio que esse Ministério Mulheres Sem Véu, ele vai a cada dia nos direcionar em muitas coisas. Por quê? Porque ele é algo que Deus nos ensina, né? É verdade. O homem é para proteger, né? A mulher, ela é aquela parte do emaranhado. A mulher é aquilo que consegue desenrolar. Mas o homem, ele tem que manter a sua esposa e a sua família confiável. Questão financeira, questão espiritual, né?
Porque às vezes o homem fica só esperando a mulher, vamos chamar para orar. Mas o homem, né, como Cristo amou a igreja, é a prudência do homem. A mulher, vamos orar, né? Não é dessa forma que você está vindo, porque quando a mulher ela é segura, tem confiança no seu marido, tem gente que, assim, às vezes acha que é autossuficiência. Não tem autossuficiência, mas se eu sou segura, eu não tenho medo de nada, não. O que é meu, Deus me deu e ninguém tira. E o que não for meu, seja marido, seja casa, emprego, não vai ficar. Mas o que é nosso, né? É que nem essa mulher samaritana. Então eu louvo a Deus, Patrícia. Eu sei que seu ministério é muito grande, né? Não pare, Amém. né? Não pare, não minimize aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Não minimize, até para mim também, porque às vezes eu tô aqui, a gente prega e a nossa realidade é outra. Eu tenho um hino que diz assim, só vê a foto que a gente posta, né? Mas ninguém vê a dor, ninguém vê o que a gente já passou. Mas na verdade tudo isso serve de experiência, né? Porque aquela samaritana, aqueles anos todinhos de frustração. Ai, Aleluia. aqueles anos de frustração, eles nos servem para nos ensinar. A irmã Patrícia vai concordar comigo. Quando a gente perde certos medos, a gente não se sente, né? Parece que nasce uma força dentro de nós, uma coragem, um entusiasmo, que a gente diz, agora pode vir o que vier, que eu... Então, foi o que aconteceu com essa mulher samaritana, né? Quando Jesus declara a ela que é chegada uma hora, né? Chegado um tempo oportuno que se vai poder adorar a Deus em qualquer lugar, desde que seja em espírito e em verdade, ela desce cheia de convicção e vai buscar o povo. E ela é como se ela declarasse, o jugo nas minhas costas caiu, o medo caiu, né? A infelicidade caiu e agora eu sou segura, eu sou convicta. É tanto que a Bíblia diz que quando ela entra, a metade da cidade se converte, né? Vai ouvir Jesus. Então, quando a gente perde certos medos, eu me sinto feia, esse penteado não me valoriza, essa roupa não me ajuda. São medos em várias áreas da nossa vida. Quando a gente começa a perder e romper isso, a gente se enche de auto-força, de alta coragem em Deus. E a gente diz, agora pode vir o que vier. É como se a gente vencesse um obstáculo e dizer, aquilo não me mata mais. Se eu sei que eu venci isso, isso não me mata mais. Eu tenho trabalhado Aleluia. isso em mim, sabe, irmãs? É um bloqueio tão grande, meu Deus. Estamos escutando a irmã Laís. Amém. Eu tô dizendo assim, sabe, irmã? Eu tenho trabalhado isso de sempre me achar feia, sempre me achar inferior, né? É uma coisa que eu carrego, não é de agora, é de muito tempo. De achar feia, inferior. Eu disse, Senhor, me liberte disso, que eu sou linda assim, em nome de Jesus. Né? Eu sou mais que vencedora. Tudo que eu preciso, eu posso encontrar em Jesus. Né? Tudo. Tem uma pergunta aí. A irmã perguntou. A irmã pode me dizer se no meio evangélico o homem pode deixar o celular bloqueado? Irmã, me perdoe que às vezes é automático. É aquela questão que a gente falou, né? Não, onde tem confiança. Por quê? A insegurança começa de pequenos atos, né, irmã Legiane e Patrícia? São atos que nós não podemos deixar. Celular bloqueado, hora para ligar, hora para receber, celular guardado. Então, são coisas que não compensam, ainda mais para um casamento, né? Se for para um casal, não se faz isso. Por quê? Porque aí gera insegurança, o inimigo entra, o que tem ou não tem, a Satanás começa. E foi o que a gente começou a falar no programa, no começo lá. O maior índice de frustração, de mágoa, é no mundo das mulheres. Por quê? Por causa da insegurança, da incerteza, disso que a irmã Patrícia falou, sentimento de se sentir feia, de se sentir inferior. E é algo, irmãos, que se eu já tive um dia, eu não quero ter mais. Porque às vezes até minha mãe e minha irmã dizem, essa se auto-acha. Não, eu me achei em Jesus. Então, eu sei quem eu sou, eu sei o que ele tem pra mim, né? Então, irmão, na minha concepção, celular bloqueado é aquilo que a gente já falou. É sentimento de frustração pra mulher, né? Então, marido, se você estiver aí nos ouvindo, desbloqueie o celular. E se tem senha, sua esposa tem que saber. Verdade. Ai, Jesus. Aleluia. Vamos dizer, não pode, mas tem a sabedoria também, né? Na hora de pedir esse desbloqueio, né? Porque às vezes
a gente vai com tanta agressividade que às vezes, em vez de resolver o problema, acaba piorando, né? Vá mostrando a ele que isso é errado. Se o seu celular é desbloqueado, é aberto, é acessível a ele, mostra a ele que você também tem o mesmo direito a ele. E só um conselho: não fique querendo saber o que é que tem no celular dele, não. Seja, encontre o seu papel, encontre o seu lugar em Deus. E não importa com quem ele conversa ou deixa de conversar. O importante é que você tenha um Deus que tudo vê e na hora certa provém justiça se ele estiver fazendo algo de errado. Verdade. Mulher de oração, Deus É revela. porque a gente tem essa preocupação. É uma ansiedade de saber o que é, com quem ele está falando. É uma ansiedade, às vezes, né? Com quem será que ele está conversando? E isso acaba frustrando a nós mesmos, porque começamos a nos depreciar, começamos a imaginar coisas que talvez não estejam nem acontecendo, mas a mente da gente fabuliza muitas coisas. E a maior prejudicada somos nós mesmos, que começamos a nos entristecer, trazendo sobre nós, como a irmã falou, se achar feia, se achar incapaz, se achar que não é o melhor. Não é nada disso, não tem nada a ver com você, é sobre o caráter dele. É verdade. Você é perfeita, nada disso. Então estamos aqui para encontrar o nosso lugar em Deus. E quando a gente encontra o nosso lugar em Deus, tem coisas que perdem testemunho, né? E eu sei que o pastor Jonas está aí. E muitas vezes na minha vida, eu sempre orava ao Senhor. E na época que ele era ímpio, hoje não, na época que ele era ímpio, Patrícia, Deus me mostrava as coisas que nem eu acreditava. Porque naquela época eu pagava tanto preço, eu andava em oração. Por quê? Porque eu tinha medo do mundo que ele vivia, quando ele bebia, né? De chegar uma notícia ruim. E eu orava, e quando eu orava, Deus me revelava. Só que quando Deus me revelava, eu não tinha a sabedoria de ir com ele. Eu declarava tudo, sabe? Eu dizia data, hora, lugar. E aí ele ficava, você é louca, você é adivinhona. Mas na verdade não era. Era Deus cuidando de mim, Deus me ensinando, me dando fortaleza de como eu agir. Mas Deus revelava. Então, para a irmã que eu não vi sobre o celular, confia em Deus, né? Você tem que estar em oração, não procurando saber o que ele faz. Mas a Bíblia diz que tudo que está ao oculto, Deus traz à tona. Então, se você procurar pela sua carne, pela sua vontade, talvez não seja nada, que a gente não está aqui para botar nada. E às vezes também você pode que nem a irmã Lazinha falou, entrar em depressão por nada que está acontecendo. Porque hoje a gente sabe que homem tem mania de estar bloqueando o celular em tudo, né? Então, descanse seu coração em Deus. Se você é cristã, serve ao Senhor, siga o seu ministério, encontre o seu chamado no Senhor, adore, que Deus ele tem poder de quebrar todas as coisas e mudar, né? Deus ele muda o homem, então pede para Deus mudar de dentro para fora e automaticamente ele faz isso, né? Porque tudo na nossa vida é pelo Espírito, então quando o Espírito ele produz, ele traz resposta certa. Então, voltando para o nosso tema, o nosso cuidado é estar em Deus, né? Não perder, porque Satanás bota o nosso foco em tantas coisas para a gente perder de fato o que a gente veio fazer, né? Nós não estamos aqui de passagem, nós vimos com um propósito. Então temos visto acontecer tantas coisas no meio de tudo que temos vivido, mortes inesperadas, nós somos um sopro. Salomão já dizia isso, tudo é vaidade. Então nós estamos aqui para cumprir um propósito. E o desígnio de Satanás em nós é fazer que com pequenas coisas tiremos o nosso foco. Uma pequena coisa na vida dessa samaritana começou um grande enredo, né? A infelicidade, ou seja, aquela questão que tem mulheres muito e homens que declaram, se não der certo com uma, vem outro, né? Quem sabe talvez a samaritana dizia isso, não tem esse não, vem outro na frente. Se esse não dá certo, eu sou mulher, eu posso ir buscar outro. Então, é Satanás tirando o contexto daquilo que Deus nos trouxe para fazer. Então, se preocupe em fazer a vontade de Deus. Se preocupe em, quando o seu marido chegar, estar com a casa limpa, a casa em ordem. Você, como mulher, está bem. Eu sempre costumo dizer, minha irmã, tome banho. Não viva de candidato, roupa rasgada. A gente tem uma mania de estar... eu tenho roupa de casa e tenho roupa disso. Não, minha filha, você tem que estar bem. E quem tem que ver você bem é seu esposo. Quando ele entrar dentro da porta, ele tem que saber que Esté está dentro de casa. E ele tem que baixar o cedro.
Você tá entendendo? Ele tem que encontrar a rainha Unidade de casa. Tem mulheres, eu digo a você que na caminhada eu aprendi que tem o perfume de casa e o perfume de sair, minha irmã. Acorde! Nós estamos falando para a mulher, o perfume seu de casa, de sair, o de casa tem que ser melhor, porque quando ele entrar tem que adiar na porta. É você que chama a atenção do seu marido para você. A sua casa, como a irmã Lesane falou, ela está sobre a sua mão, o governo dela é seu. Então, quando ele entra, ele vai se preocupar todos os dias em quem ele deixou em casa e vai ter pressa em voltar. Então, a gente tem que parar com isso. Ah, meu cabelo solto é só pro culto de domingo. Não, meu cabelo solto para quando meu marido entrar e ver que tem uma mulher de cabelo bonito, cheiroso, para ele ver. Porque Provérbios 31:10, a mulher virtuosa, o seu marido dava testemunho dela, sentado à porta com o sacerdote. Então, meu irmão, quando tiver conversa em roda que homem, seja crente ou ímpio, eles às vezes gostam, né? Ele tem que declarar, eu deixei em casa uma princesa, então eu tenho pressa em voltar. Por quê? Porque eu sei o que eu tenho e outra coisa não me cabe. Verdade, né? E nós temos que ter segurança em nós mesmos, né? Que a gente primeiro tem que nascer o amor próprio. Né? No nosso amor, é isso que nós temos que entender. Não devemos causar dependência emocional. Não, mulheres. Não cause dependência emocional sobre o seu marido, sobre os seus filhos. Não. Cause sua dependência emocional sobre Deus, porque Ele tem o melhor para lhe dar. Porque você fica dependente de uma pessoa que não vai entregar tudo aquilo que você precisa. Às vezes a gente ansiamos ou fantasiamos aquela pessoa que a gente quer que seja, aquele marido amoroso, aquele marido carinhoso. E às vezes ele não é isso. Mas temos que suportar. Mas temos que nos amar primeiro. Porque eu escutei uma pregadora falando hoje pela manhã e eu achei interessante. Ela disse que quando ela estava no quarto dela, e ela disse que conversando com Deus, eu disse para ela, a sua pressa em ser feliz não é maior do que a minha em te fazer feliz. A sua pressa em realizar os seus sonhos não é maior do que a minha em realizar os seus sonhos. Ou seja, Deus tem o melhor para nós. Ele quer realizar os nossos sonhos, Ele quer realizar os nossos projetos, mas nós precisamos encontrar o nosso lugar em Deus. Se achar, antes de sermos esposas e mulher e mãe, somos... A irmã botou aqui, conheço 4 irmãs que sofrem com isso. E seus maridos também são crentes? Então, sim, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas é que temos que entender. Nós temos que amar o nosso marido, temos que respeitar a ele, mas temos que mudar o foco. Né? A nossa pregação inicial foi sobre Lia, não foi isso, pastora Aline? E Lia tinha essa dependência sobre o amor de Jacó por ela. E só depois ela foi entender que a dependência dela estava em Deus, que era Deus que fazia feliz. Então, não temos que procurar agradar o homem, entre aspas. Nós temos que procurar agradar a Deus. Né? A Bíblia diz que buscar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas serão acrescentadas. Se a gente buscar a Deus, Ele vai trazer o marido, vai transformar, vai mudar ele do jeito que Ele quer. Eu escutei um pastor falando bem assim, o marido que oprime a sua esposa e ela entrega ele na mão de Deus, só acontece 2 coisas. Ou ele se transforma e vira o cara perfeito, o cara ideal, ou Deus tira ele da equação. Ou seja, Deus elimina. Então, a gente não temos que nos preocupar. Ah, porque o meu marido vai me deixar... Irmã, se for da vontade de Deus... Ah, mas se ele me deixar, eu não vou poder casar de novo. Deus mata. Deus matou Nabal. Nem por isso a Abigail tinha que ser uma esposa má. Ela foi uma esposa excelente. Nem quis a morte do seu marido também. Mas ele era tão mau que o próprio Deus matou ele. Ou permitiu que a morte veio, né? Assim, não estou aqui dizendo que Deus vai matar marido de ninguém. Pelo amor de Deus. Não é isso. É entender que você não deve depender emocionalmente do marido. Vai depender emocionalmente de Deus. Deus é que tem o melhor para a sua vida. O marido está aqui para acrescentar, para proteger, como a gente já falou aqui, né? Para nos dar segurança, nos dar fortaleza. E uma passagem linda, que eu acho ótima que eu leio ela, é de 1 Pedro 3,7. Né? Marido,
não irritei as vossas esposas, para que as suas orações não sejam interrompidas no passo do teto. Ou seja, Deus tem um cuidado com nós mulheres. O próprio Deus deixou escrito, ei, trate ela como se fosse o vaso mais frágil da casa, como se fosse. Ele não está dizendo que somos o vaso, é como se fosse o vaso frágil. Né? Então, tratar com delicadeza. É Deus que se encarrega de tudo, irmã. Nós não precisamos nos preocupar com nada. Tem que preocupar só em servir ao reino e dar glória a Deus e aleluia. É porque, na verdade, a gente fica procurando ocupação onde nós já somos, né? Nós fomos ficando procurando centro de atenções onde nós já somos, né? Você é a senhora da sua casa, foi você que escolheu, e nós não abrimos, como a irmã Zé falou. Lia, ela soubia esperar tanto que a hora dela chegou, né? Deus, ele tinha o seu tempo oportuno, mas Lia queria ser a mulher e ela era a primeira esposa de Jacó. Porém, o amor era de Raquel, mas ela soube esperar. Quando ela entendeu que a sua vida estava em Deus, ela passou a servir e adorar, e chegou a hora que Raquel partiu e ela ocupou o lugar que ela tanto desejava, né? E outra, Lia era aquela esposa adoradora, né? Raquel, ela tinha um negocinho no meio, uns garranchos no meio do caminho, né? Mas o amor dela era de Jacó. Mas com sabedoria, ou seja, nós estamos dizendo aqui que em Deus, né? Não pedindo para Deus matar, não pedindo para Deus, mas quando você se coloca em Deus, Deus se trata de fazer todo acontecimento, porque quando Lia, ela tem o seu quarto filho e ela entende que Deus deu a isso para adorar, para suprir a necessidade que ela tinha em Jacó, em o amor dos seus filhos em Deus, ela passa a ser uma adoradora e serve a Deus e ao seu marido com excelência, até que chega a hora que ela adora a Deus junto com seu marido na posição que ela sempre queria ter, de primeira esposa, né? Então, a gente tem que saber o nosso papel. Nós somos a esposa, nós somos bem-aventurados, não é um celular, não é uma palavra, não é uma fofoca. Eu sei quem me garantiu, eu sei quem falou, e eu sei que ele é fiel para cumprir. Então, esse é o nosso objetivo. Adore a Deus, ore a Ele, faça do seu quarto o seu altar, faça da sua casa, aquilo que nós declaramos, né, Patrícia? E é chegado a hora que nós adoraremos o Pai em espírito e em verdade. O véu já foi rasgado. Nós não temos impedimento. Comece a declarar. Eu me lembro que eu tinha uma feita, eu não sei nem mais o horário. Eu me lembro que na minha vida passada, logo quando eu me casei, né, que meu esposo ele bebia, eu começava a bater de frente porque eu não entendia, né, com quem eu estava lutando. Mas quando eu comecei a entender com quem eu estava lutando, aquilo que ele vinha não mais me condenava. Porque Satanás sabia que quando ele vinha bêbado, era aquilo que afrontava. E às vezes eu ia procurar conversa, ia procurar problema. Mas quando Jesus me abriu os olhos e mostrou com quem eu realmente estava lutando, eu passei a dizer, Senhor, agora é com o Senhor, não é comigo mais não, né? Então as brigas diminuíram, as contendas diminuíram. Por quê? Porque Satanás me usava por causa daquela afronta que vinha ao meu respeito. Então, quando a gente se posiciona e sabe que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, não é contra o nosso marido, não é contra o celular dele, mas contra o adversário que quer nos frustrar e nos paralisar, e a gente entende e se posiciona. E esse é o papel de nós como igreja, né? Se posicionar. Nós somos quem somos em Cristo. Nós temos o que temos porque Deus nos deu e tá tudo certo. O marido foi Deus que deu, vai lapidar, vai transformar e ele vai ficar bonzinho. Ele vai ficar bonzinho, melhor que nem mamão com açúcar. Marido é bênção, casamento é bênção. Casamento é bênção, marido é bênção. Tudo é bênção na nossa vida. É só a gente saber direcionar o nosso foco, né? Às vezes deixar um pouco a vida secular para lá e viver as promessas de Deus. E eu entendi uma coisa, quando nós estamos bem com nós mesmos, pode vir a adversidade que for, pode vir a afronta que for, que tudo não vai passar. Nós estamos bem com nós mesmos, estamos em paz, e tudo é passageiro. Nada aqui nessa terra é para sempre. Nós temos que se preocupar com a morada lá no céu, um lugar em Deus. E aí, a hora não nos espera, né? Já vamos avançando, já vai dar 11 horas da noite, né? Vamos
fazer as nossas considerações finais. A minha consideração final é: compre um espelho bem grande, coloque na frente da sua casa, do seu quarto, se coloque de pé. Antigamente, não era Laisiane, nós tinha um estudo com as meninas, que muitas tinham esse problema, né? De autofrustração, de autoincapacidade. E a primeira tarefa que a gente fez com elas foi: compre um espelho. Chegue na frente do espelho e declare quem é você. Satanás, ele tem um poder de persuasão sobre a nossa mente tão grande, de mostrar ao contrário do que somos. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos, né? Não importa cor, cabelo, idade, você é quem Deus fez você, declarou quem você é, porque a comparação nos mata, irmãos, né? Nós temos que ter pessoas de referência, que nos referenciem. Ah, fulano me referencia, é uma mulher que eu sinto por ela uma admiração, mas me comparar a ela, não, porque eu não vou ter corpo, nível, dinheiro, cabelo. Então, quando eu me comparo, eu me desprezo e dou legalidade para Satanás entrar no mundo de frustração. Mas quando eu chego e sei quem sou em Deus, sei o que ele fez e quem ele me chamou, ele me fez assim, irmão, né? Eu tinha um grande problema, só para fazer consideração final, sobre isso aqui, aí. Mas hoje eu vejo que é charme mesmo. Minhas papadinhas aqui é alegria. Então, ó, tô nem aí o resto. Então, somos o que somos. E a minha consideração é: louva a Deus pela vida de Patrícia. Continue dando lugar ao Senhor, né? Que seu ministério cresça, floresça. Para nós é uma honra. Vai ter muitas vezes. Por quê? Porque estamos aqui como mulheres. Deus nos delegou um chamado, né? Então, louva a Deus pela sua vida, foi um prazer, muito obrigado por atender o convite, louva a Deus pelo Ministério Mulheres Sem Véu, Papo de Crente, não me canso de dizer isso. Gratidão, irmãos, quando a gente somos cheios de gratidão, Deus, ele faz tudo o que ele tem para fazer. Vigia, Edelvando. Ele completa tudo o que tem para fazer sobre as nossas vidas, então é uma honra. Encontre o seu lugar em Deus, né? Se dê lugar como a mulher samaritana deu, quando Nicodemos deu, quando Pedro deu lugar, né? Quando ele negou, mas ele foi lá e se encontrou em Deus e ele viveu o melhor do seu ministério. Então é isso. Eu louvo a Deus, irmãos. Deus, ele abre porta e faz coisa extraordinária. Aleluia. Eu também agradeço, né, o convite. Me sinto honrada, né? No momento eu fiquei assim preocupada, nunca tinha participado de uma live. Aí eu disse, não, eu vou aceitar, né? Porque a gente às vezes precisa experimentar coisas novas, né? Se desprender. Então, desde já eu agradeço, né? Porque essa mulher samaritana, ela tem, assim, a gente tem muito a aprender com essa passagem, né? E ver o amor do Senhor, o grande amor que Ele tem por nós, né? Independente do que nós fomos, independente do nosso passado, e o nome já diz passado, passou, ele escreve uma nova história, né, para as nossas vidas. O papel de Satanás é querer nos lembrar, né, o nosso passado, querer nos humilhar, mas o nosso Deus, ele já escreveu uma nova história, então o que importa é o hoje e o agora, e o que ele tem para nós, né, e é só coisas boas. Então desde já eu agradeço, né? Vocês são mulheres lindas, ungidas, maravilhosas. Que Deus continue abençoando a vida de cada uma. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Eu quero também agradecer, né, a irmã por ter aceitado o convite, estar aqui essa noite. Foi bênção, né, do céu, né? Teve alguns esclarecimentos, mas nada foge do controle de Deus, né? Deus, ele fala da maneira que ele quer, do jeito que ele quer e para quem ele quer, né? Às vezes a gente pode ter pensado, falamos coisas paralelas, mas Deus sabe o foco e para quem está falando, né? E que nós como mulheres não vamos deixar o inimigo afetar, né, a nossa mente, né? Ou distorcer a nossa imagem, porque o inimigo, ele é especialista em fazer isso, ele gosta de distorcer a nossa imagem, né? E a Bíblia diz que nós somos feitos em imagem e semelhança de Cristo, e isso basta, né? Entendermos que não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas foi Ele que nos escolheu. Se Ele nos escolheu, Ele nos capacita,
Ele nos chamou para um chamado, temos um propósito. E nada, e ninguém pode interromper o chamado de Deus na nossa vida, né? Eu estava até lendo um devocional, eu até mandei para a pastora Aline um devocional que é 12 dias de renovando a mente, né? É muito interessante, porque às vezes o inimigo, ele entra na nossa mente e ele quer nos frustrar e nos paralisar, porque sabe que é o nosso ponto fraco, né? Se a gente perder a noção, nós perdemos tudo. Então, nós vamos ter uma mente blindada, né? E Cristo disse que nós devemos transformar pela renovação da nossa mente. E nós temos a mente de Cristo, né? E eu quero agradecer a todos que passaram aqui para a live, Josefânia, Vânia, você Pastor tá chegando Jonas, tarde, o seu decola tá chegando tarde. Ana, os que entraram e que Vânia tem que participar saíram. conosco, né, Josefânia? Você tá correndo. Vamos Se você participar, nós vamos cantar marcar um junto. dia para ela estar aqui. Aleluia, vai ter canção. A gente nem aproveitou a irmã para louvar, né? Falou tanto que a irmã louvava, a irmã nem louvou. Ela louva, Mas vai uma ficar bênção. uma próxima. Vai ficar uma próxima irmã de louvar aqui para a gente, né? E dando os nossos recadinhos, não esqueça que quarta-feira temos Madrugada com Deus, com pastor Aline, pastor Jonas, aqui no Instagram, Papo de Crente. Quinta-feira nós temos o Papo de Crente e aos sábados nós temos o Papo de Crente Kid, às 15 horas. Às 17 horas, né? Você não perca. Tem uma grade de programação repleta. É para o seu marido. Eu já tenho o fã-clube de para o seu Edelvando, filho, viu? É para sua esposa. Ela está dando cerca. Eu vou cantar, Edelvando, você vai ver. Ó, a Giovana botou aí, olha para a vida. Que quer nos Né? E quero dizer aqui que nós, mulheres, somos lindas, perfeitas e somos a princesa do Senhor e não tem que tirar isso de nós. Declaro todo dia, sou linda, sou perfeita, sou princesa do Senhor. Nós somos. Sou a imagem e semelhança de Cristo. Somos lindas. Nós temos que chegar no espelho e dizer, Nós meu não Deus, somos que perfeição perfeitas. Jesus fez. Se fizesse mais um pouquinho, era a Chiane. Nós já temos que entender uma coisa, somos únicos. Deus fez um de cada um de nós, né? É que nem eu sempre Somos digo, imagem, Deus né? Imagem e semelhança já basta, né? de Cristo. Pai. Né? A gente, Deus me fez bonitinho, E Deus ainda me deu os fez acessórios. A gente fez, passa lá, passa uma maquiagem e tudo certo. Tudo é para honra e para glória do Senhor. E outra, estamos lá no YouTube, viu? Pra ele. Vai ficar salvo. Estamos no YouTube também, né? Estamos no YouTube, em Papo de Crente. Jesus tem No YouTube. Vai lá e segue. E aí também estamos querendo bater um carro aqui no Instagram, né? Você que não segue ainda, vai lá e segue. Nós seguimos de volta, né? É recíproco. Nos ajude Gente, aí a você chegar também, a um né, carro. cortando lá, mas já estamos no final, que tem sugestões de tema, que quer que aborde algo, né? Estamos aqui abertos. Você quer nos patrocinar lá na bio do nosso perfil é particular, você é direcionado a nós, né? Nos ajude que nosso ministério venha crescer, que tudo seja para a glória de Deus. E encontrar o seu lugar em Deus é se encontrar em Deus, né? Se encontre fisicamente, porque uma coisa, tem gente que quer espiritualizar tudo, e nem tudo é espiritualização, né? Nós vivemos o mundo e temos que espiritualizar aquilo que é espiritual, mas aquilo que é físico, irmãos, a gente tem que executar. Por isso que a Bíblia diz, o possível é nosso e o impossível a Deus pertence. Então, para desse negócio, né? Ah, Jesus, eu vou orar. Jesus não vai fazer Páscoa por oração. É comportamento, né? São mudanças de hábito. É verdade, mudança de hábito na vida espiritual. Você só cresce espiritualmente se você mudar o hábito, como lendo a Bíblia, orando, fazendo devocional, cresce espiritualmente. Mas como é que você cresce como mulher, como referência onde você passa? Se cuidando, lavando o cabelo, dando uma escova, fazendo um negócio. Então, é físico. Não é a oração que vai mudar. Porque você vai passar 30 anos ou 30 horas orando e não vai acontecer nada. Não é que Jesus não vai descer do céu para dar uma escova, para comprar uma roupa. É você que tem que se posicionar. Isso aí é casa amiga.
Pega aquela amiga que sabe dar uma escova, aquela outra que sabe fazer a unha. Chega aqui, minha filha, hoje vai ter um almoço aqui em casa. Nós almoço, depois nós tiramos a tarde de beleza. Uma escova, outra pinta da unha e tudo certo, né? A gente temos aqui para nos ajudar, né? Que a maioria de nós mulheres temos que entender isso. Somos apoiadoras uma das outras. Nós não estamos aqui para rivalizar, estamos aqui para nos somar, É verdade, né? nada de Então, disputa, né? Um ajudando a outra. Não, não tem estendendo a disputa, mão. não. que puder ajudar, irmão, você pintar seu cabelo, eu vou pintar, eu acho que fica melhor uma roupa, é ajudando a outra e assim nós vamos crescer. Isso é que é ser igreja, né? Ajudando um ao Verdade. outro. Pastora Aline, quando eu crescer, eu vou pregar que nem a senhora, viu? Fé em Deus. Em nome de vai pregar melhor, porque a Bíblia diz que Deus nos dá dobrado. Eliseu, quando viu Elias, disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre você, né? Então, Eliseu recebeu dobrado. E a Bíblia disse, é interessante, né? É porque, se conversar, a Bíblia diz que quando Elias tocava no rio, o rio se abria da frente para lá. Quando Eliseu tocou, o rio abriu o contrário. Ou seja, Deus estava dizendo a ele: com você é diferente, eu lhe dei dobrado. Então, eu profetizo que seja dobrado, né, o ministério de Deus sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Amém. Ô, glória. Aleluia. Amém. Glória a Deus. A Patrícia vai orar, né? Encerramos por aqui. Isso. Amém. Amém. Ô, Jesus. Agora? Sim. Amém. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por esse momento maravilhoso, o qual o Senhor nos concedeu, Pai, de estarmos aqui compartilhando essa palavra maravilhosa. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de ver, Pai, e explicitar essa palavra, a qual aquela mulher encontrou lugar em Ti, Senhor. E que nós também, Senhor, todos os dias possamos estar no centro da Sua vontade. É o lugar onde queremos estar, Senhor, no centro da Sua vontade. Continua abençoando esse programa, Mulheres Sem Véu, a vida da pastora Aline, da nossa irmã Laís, Senhor. Que elas, através da vida delas, Senhor, venham alcançar mais mulheres. Mulheres que precisam, Senhor, de uma palavra, de um consolo, de um conforto, Pai, aprendendo mais do Senhor, meu Pai. Eu te agradeço por esta rica e maravilhosa oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus, continua conosco, guarda a nossa casa, a nossa família, nossos esposos e de todos aqueles que estiveram, Senhor, na audiência, ouvindo essa palavra. Abençoa cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Né? E um recadinho para as esposas. Cuide bem dos seus esposos. Por mais que eles sejam chatinhos, tranqueiros, mas mostre a ele a diferença. Se ele vir com o pé na mão, vá com ele com a rosa. Cuide bem dele, né? Porque é a nossa atitude que transforma o outro. Amém. É a nossa mudança que vai fazer a mudança no outro, né? Por isso que a Bíblia diz que a mulher ganha o seu marido sem palavras, ou seja, não é por muitas palavras. Se tiver de remungar, só remungue quando ele estiver fora de casa. Eu aprendi uma coisa antigamente e isso, quando eu tinha muita ira, eu ficava, meu amor, meu filho, quando ele só olhou, Jesus, a minha vontade é... mas na frente nós é lady, minha filha, nós é virtuosa. Quando sair, você dando um monte de murro na cama, extravasa a raiva, ninguém precisa ver. Porque a Bíblia diz que a ira nós não pode fazer nada, pode até se irar, mas não pode pecar. Então, peca não adianta, né? Caminha, você vai... Então, irmãos, a gente é lady. Tem até um programa na rádio, né? A Lady, as ladies. Então nós somos ladies. No Rádio Novo Horizonte. Não nos patrocina não, mas não é isso? Nós temos que fazer um negócio aí com o Edelvando e Edson, viu? Nós temos que rachar esses patrocínios aí. Deus abençoe a cada um que entrou aqui. Nós temos um lugar em Deus. Quem sabe nós não vai também para a rádio lá. Mulheres Sem Véu na Rádio Novo Horizonte Web. Oi! Eu creio. Queremos evoluir. Bem pertinho aqui da minha casa. Tia Glória, vai ser a primeira pregar lá. Terra! Oh, Jesus. Dessa vez eu vou louvar. Mas também faz tudo, minha irmã. Edelvando fica só aqui me desafiando para cantar. Eu vou cantar ainda. Ó, gente, começa a seguir aí, comenta aí, Pastora Aline cantando. Se tiver muito comentário, eu vou cantar.
Amém. Vamos lá. Vamos fazer um desafio aí para Delvano. Lança lá no Papo de Crente uma enquete. Queremos que a pastora Aline cante. E dependendo da quantidade de pessoas, ela vai cantar. Tá aí o desafio. Eu vou Tá votar, lançado. né? Eu vou ter que ir mais Patrícia para ensaiar, porque eu cantando é melhor pregando. E é isso que eu tenho para dizer. Encontre seu lugar em Deus. Encontre seu lugar na sua casa. Cuide bem dos seus filhos. Cuide bem do seu Verdade. esposo. Entregue tudo na mão de Deus. Ele fará. Beijos e até a próxima. Paz do Senhor a Paz do todos. Senhor. Amém. Beijo. Paz, Paz. Deus abençoe. A irmã orou.